Então, esse vídeo nosso vai ser bem rapidinho, tá? É só a finalização aqui mesmo do nosso casaquinho, que já está praticamente pronto. Nós só vamos colocar aqui, então, fazer a confecção do capuz. E eu trouxe já separado para que outras pessoas que têm essa curiosidade de como colocar o capuz, fazer aqui o capuz, né? Então, já vê nesse passo a passo. Você pode seguir o mesmo ponto que você está trabalhando no seu casaco, ou pode colocar outro ponto também. Pode só colocar pontos altos fechados, ou meio ponto alto. Enfim, fica a seu critério. E aqui, olha, nós temos, então, o nosso casaquinho. Passo a passo dele já está no canal. Eu vou deixar o link para vocês aqui abaixo, no box de informações, e aqui acima no card. Nós temos trabalhado aqui já o casaco, sem fazer a finalização aqui de fechamento, tá vendo? Não tem. Então, para você fazer o seu capuz, não faz aqui o fechamento, para depois você fazer esse acabamento ao longo de toda a peça. Você vai trabalhar o ponto desejado. Eu aqui vou repetir o mesmo pontinho, porque ele é super fácil e ele fica bem fechadinho, tá? Então, eu só vou repetir o ponto. Para quem já trabalhou aí o casaquinho sabe como que é feito esse ponto. Então, você vai repetindo aí os pontos que você tem trabalhado na sua peça, seja eles qual for aí, tá bom? Eu vou fazendo aqui essa repetição só para mostrar para vocês a nossa primeira volta. E depois, o restante da confecção e acabamento, ó. Só repetindo ponto sobre ponto. Aqui, eu cheguei no final da parte da frente, né? Tem aqui a costurinha de união. Aqui, né, sobre essa costura de união, eu faço a repetição de ponto. Então, aqui a minha repetição de ponto é esse ponto alto alongado. Então, eu pego a laçada, venho aqui, ó, no meio da costurinha, pra deixar ele também mais alongado, ó. Faço ele e faço aqui o outro ponto já aqui nessa altura do mesmo ponto alto, ó. Então, vai ficar no meio, tá vendo? Ó, dando sequência do ponto. E isso você vai fazer no seu aí também, dependendo do ponto que você tá usando, você vai seguindo, ou se você estiver fazendo outro ponto, você vai ver o que fica melhor aí pra você. E aqui, olha, eu sigo trabalhando normalmente ponto sobre ponto. Quando chegar lá na outra costurinha de união, eu vou fazer exatamente igual. Eu voltei aqui já novamente na outra costurinha de união, de frente e costas, só pra mostrar aqui, ó, você vai fazer do mesmo jeito que você fez do outro lado. Vai dar igualzinho, ó, vou fazer aqui o meu ponto alto alongado. O meu ponto alto aqui já no próximo ponto alto, ó, fica aqui já um aumento, então, tá vendo? E aí, você segue trabalhando aqui, normalmente, os seus pontos até chegar no final da sua gola, da sua abertura, né, de gola, ó. Ó, cheguei aqui, então, no meu final. E agora, você já tem a sua base e você vai trabalhar carreiras indo e voltando. Somente isso. E aí, você vai trabalhar o tamanho desejado. Você pode fazer o seu capuz mais fechadinho ou mais folgado na cabeça, tá bom? Fica a critério de cada um. Eu agora vou trabalhar algumas carreiras aqui, até chegar na altura onde nós vamos, então, fechar o nosso capuz, tá? E aí, eu volto com vocês pra gente dar sequência na finalização. E aqui, ó, vai ficando dessa forma. Ó. Como se fosse uma golinha por enquanto, tá vendo? Bom, então aqui eu já trabalhei a altura do capuz. Isso aí fica a critério de cada um, como eu já havia falado pra vocês. E aqui, então, olha, eu trabalhei 33 centímetros no total, tá bom? Também tô deixando um pouco folgadinho.
Chegou aqui nessa altura, já finalizei aqui a parte do avesso, tá vendo? Tá aqui do lado avesso, a última carreira. E agora, para trabalhar a última carreira, eu só vou trabalhar uma carreira de ponto baixo para poder deixar fechado aqui esses espacinhos, tá vendo? Então, eu vou virar aqui. E agora, do lado direito, eu vou subir uma correntinha no mesmo ponto de base, eu faço ponto baixo. E aqui, para cada pontinho, eu vou colocando ponto baixo. Quando chegar aqui, eu vou vir aqui na base, né, onde eu iria fazer o ponto alto alongado, eu vou fazer o ponto baixo alongado, fechando aqui essa parte, ó, tá vendo? Só isso de diferença, né? Ao invés de trabalhar o ponto alto, vai ser o ponto baixo. Pra ele ficar assim, fechadinho, e a gente finalizar, então, com a nossa costurinha, ó. Então, vamos trabalhando assim, até chegar no final da carreira. Ó, e aí, ele vai continuar todo fechado o nosso desenho. Cheguei no final da carreira, e agora, eu só vou cortar o fio, deixando aqui um pouquinho pra fazer a costura. De união do nosso capuz. E vai ser a mesma costura. Aqui eu não tô mudando o tipo de costura, para que vocês consigam aí fazer sem dificuldade, ó. Aí, aqui, vamos colocar do lado direito, que foi o lado que nós acabamos de finalizar, ó. Tá vendo? Aqui tá do lado avesso, agora eu vou colocar pro lado direito, ó. Olha aí direitinho o lado direito, que foi o lado que nós finalizamos. Você vai colocar aqui, ó, assim, pra gente fazer a costurinha, então. Aqui vai ser do mesmo jeito que eu ensinei do outro lado, ó. A gente passa aqui pra deixar bem firme essa parte de abertura, né? Pra não abrir, ó. E agora, a gente vai costurando aqui assim, ó, de um lado pro outro. Se você quiser fazer outro tipo de costura, fica a seu critério, ó. Aí, você vai dando uma puxadinha de leve, não muito, né, pra não ficar repuxado. E vai costurando os seus pontinhos. Aqui, eu estou passando nas duas alças. Ó, pra ficar bem firme essa parte aqui de costura do capuz, tá? Ó, vai ficar assim, bem firme, bem fechadinho, ó. E assim, eu vou fazendo até chegar lá no meio. Então, é muito fácil de colocar o capuz nas nossas pecinhas de inverno. Ó, vai dando uma puxadinha de leve, tá vendo? E aqui fica, então, mais um detalhe da nossa peça. Como nós trabalhamos aqui com pontos baixos, né? Vai ficar esse detalhezinho assim, que também ficou bem bacana. Então, eu vou chegar aqui até o finalzinho para continuar mostrando para vocês. Eu já fiz aqui toda a costurinha. Aqui, tô chegando no finalzinho, tá faltando aqui esses dois últimos pontos. Eu vou passar aqui, ó, a laçadinha nos dois que estão faltando, ó. Tá vendo? E aqui eu vou pegar essa laçadinha que ficou por cima e vou fazer assim pra dentro. Ó. Finalizando dessa forma. Aqui a gente dá uma arrumadinha nessa costura, olhando pelo lado de dentro. Ó, o lado de dentro vai ficar assim. E o lado de fora, assim. Agora, é só prender esse fiozinho pra fazer o acabamento dele.
Só dar aqui alguns nozinhos e passar esse fio por uns pontinhos para que não fique à mostra, né? E depois a gente dá um pinguinho de cola para na hora que for lavar não correr o risco de soltar. Ou você também pode dividir o seu fio e dar aqueles nozinhos, uns 2, 3 nozinhos, para que não solte. Agora, nós já vamos, então, para finalização da nossa peça. Como que nós vamos fazer essa finalização? Nós vamos trabalhar ao redor de toda a abertura da nossa peça. Por isso que eu falei para vocês, olha, não fazer a finalização aqui da parte de abertura do nosso casaco, porque agora a gente vai fazer ao redor todinho e fica uma finalização única. Então, eu vou pegar aqui do lado direito da minha peça, vou escolher um lado para poder fazer essa finalização. Aqui nós vamos fazer uma barra, então. Eu vou fazer também com pontos baixos. Eu vou iniciar aqui depois do cantinho, para que a finalização de carreira não fique no cantinho. Então, eu vou fazer o ponto baixo aqui. E agora, o que nós vamos fazer? É a hora de você esconder os fiozinhos de início, hora de você ver se você precisa fazer algum ajuste, se ficou muito aberto aqui, você pode reduzir fazendo menos pontos baixos. Agora, é a critério de cada um, você vai trabalhando e vendo como sua peça vai ficando, se precisa você fazer alguns pontinhos a mais ou pontos a menos, para que fique perfeito esse encaixe na hora que você for fechar a sua peça. Então, eu não vou falar para você aqui que você vai fazer uma quantidade X de pontos. Você vai fazendo e vendo se já está bom ou não, tá? Se for necessário fazer algum ajuste. Então, aqui, ó, vou fazendo pontos baixos por toda a volta da minha peça. E vendo se ela tá ficando retinha. Essa primeira parte aqui vai ser só isso, ó. E aí, você depois que fizer um lado, vai trabalhar o outro fazendo a mesma quantidade de pontos, para que não fique diferente, tá? Tem que tomar cuidado nessa parte também. Eu vou continuar trabalhando, não tem diferença nenhuma. É só isso, pontos baixos. Chegou aqui na parte de baixo, vai ser ponto baixo para cada correntinha de base. Chegou aqui nessa parte, você vai continuar trabalhando do mesmo jeito, fazendo os pontos baixos ao redor de toda a sua peça. Para fazer a finalização da minha manga, eu fiz 2 carreiras de pontos baixos para cada ponto de base. Aqui eu fui colocando um ponto baixo, tá vendo? E depois eu trabalhei mais uma carreira de pontos baixos, pegando só a partezinha aqui de trás, tá? Do meu fio, não aqui na base, dessa forma, somente na laçadinha de trás dos pontos baixos, e ficou aqui dessa forma, as duas, tá bom? Nessa aqui, eu também vou fazer essa mesma finalização, a finalização simples e que deixa lindo também aqui a nossa peça. Pode fazer outro tipo de acabamento, pode fazer mais carreiras de finalizações. Você pode usar aqui o próprio espaço dos pontos altos para ser a casinha do botão, não ser necessariamente você colocar, então, fazer a casinha do botão, mas se você quiser também fazer, pode ser feito aqui. Você vai ver a divisão certinha, veja o tamanho do seu botão para você fazer as correntinhas assim, ó. Nessa carreira de base, não. Nessa primeira, você faça dessa forma, e aí na próxima você pode fazer a sua casinha de botão. Se for um botãozinho menor, uma correntinha ou 2 correntinhas, dá o espaço dela e vai trabalhar dessa forma. Depois você faz o acabamento com outra carreira de pontos baixos, tá? Pode fazer dessa forma, ou utilizar aqui o próprio espaço dos pontos altos para ser já a casinha do botão. Só isso, não tem mais nada pra gente fazer na nossa peça e ela já vai estar finalizada. Então, está aqui o nosso casaquinho, já terminei. Ó, trabalhei 2 carreiras, como eu havia falado com vocês. A segunda de ponto baixos,
apenas aqui na laçadinha de trás. Ficou assim, então, 2 carreiras de um lado, 2 do outro. E na nossa barrinha também. Já cortei o meu fiozinho, finalizei, não fiz casinha de botões, né? Porque eu falei pra vocês que aqui o próprio espaço, então, da carreira de pontos altos, eu vou usar como a casinha do botão. Como eu estou sem esses botões assim grandinho, então, por enquanto, eu vou deixar sem. Mas é super fácil, né? Você vai escolher aí a parte que você quer por cima, né? Pra você, então, pregar o seu botão. E aí, você vai pregar na altura onde você vai colocar aqui, olha, o seu botão, tá vendo? Aonde você escolher, é bom esses botões assim, porque eles ficam bem mais firmes para esse tipo de casaco. E aí, você faz aqui todo o fechamento da sua peça. Ou também pode deixar assim, abertinha, sem botões. Se você quiser que fique ajustado na cabeça da criança, é só você trabalhar um cordão de correntinhas e colocar aqui na altura de divisão, tá vendo? Do capuz, passar aqui nessa parte toda aqui da frente, intercalando, pra fazer o ajustezinho aqui, tá bom? Também fica a seu critério. Então, como você já viu aí nas fotinhas do início do vídeo, esse é o nosso casaco. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso passo a passo. Não esqueça de deixar o seu joinha aqui abaixo e também se inscrever no canal caso você não for inscrito. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!